Boa noite a todos os irmãos que nos assistem através do YouTube e das mídias sociais do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, SEDAC de Tubarão. O tema que nos traz a palestra de hoje refere-se ao livro Seja Feliz Hoje, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, ao capítulo 14, denominado Segurança em Deus. Então, o próprio título encerra uma questão fundamental, que é a confiança em Deus, sobretudo diante dos momentos mais difíceis da nossa caminhada. E também nesse capítulo, Joana de Ângeles vai nos falar sobre o exemplo de Jesus, sobre a certeza que devemos ter de segui-lo com todas as nossas forças, segui-lo porque ele é o modelo maior de conduta que devemos ter frente à nossa vida. É um capítulo que, particularmente, ao preparar, o fizemos com muita satisfação, porque traz-nos a ideia, a esperança de que Deus sempre nos conduz, de que Deus sempre olha por nós e que nele devemos ter segurança. Há até um ditado que ouvimos comumente desde criança, dizendo que devemos esperar no Senhor, devemos esperar em Deus. E esperar em Deus é justamente isso, é termos segurança nas suas divinas leis, é termos segurança de que por nós Ele fará sempre o melhor. Então vamos ao capítulo que dá o título a essa palestra que hoje trazemos para os irmãos. Então, segurança em Deus, como dissemos, é o capítulo 14 de Seja Feliz Hoje. A existência terrestre é uma formosa concessão do Pai, a fim de que se desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito. Desse modo, sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Dizendo que, para nós, que a nossa caminhada, por vezes, é irregular, por vezes é sofrida, é dolorosa, pelas provas que ainda neste mundo de provas e expiações, do qual fazemos parte, o planeta Terra, aqui viemos não para sofrer, mas para aprender. E o Evangelho nos diz que a felicidade realmente não é desse mundo. Quem de nós o é completamente feliz? Nós viemos então para evoluir, para melhorar. E é fato que todos temos percalços, que todos temos reveses, que todos temos aspectos que nos fazem sofrer. Não obstante, as muitas bênçãos, e mais numerosas com certeza, pela bondade de Deus, que recebemos todos os dias. Por mais se anele por tranquilidade, o mecanismo a que se está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. Então, num momento, tudo se encontra em ordem. Pensemos no contexto anterior à pandemia, ou seja, podíamos nos visitar, podíamos estar juntos no centro espírita, confraternizando, podíamos ir para o nosso trabalho sem as desconfortáveis máscaras. Entretanto, enfrentamos juntos há mais de um ano um cenário que nos afastou fisicamente e que nos colocou forçosamente em alguns momentos dentro de casa. Não por acaso. Deus nos permite esse movimento justamente para que nós aprendamos a viver bem em família, com o nosso próximo mais próximo. Aprendamos outras formas de trabalhar, usando a tecnologia a nosso favor. E aí, os estudos que muitos de nós têm feito via internet, os estudos, né, e os softwares que nos possibilitam conversarmos, nos vermos em tempo real. Então, em um momento, tudo está bem, tudo está tranquilo, para no momento seguinte nós enfrentarmos as necessárias provas. Então, por essa razão, não devemos descoroçoar na jornada. Até se usa esse termo de uma maneira engraçada, ficou desacorçoado, ou seja, ficou perturbado. Joana nos diz, não devemos na jornada, diante dos fatos, diante dos reveses, das tristezas e das dores, nos descoroçoar, ou seja, nos desesperar.
Daí a importância do sentimento de segurança em Deus. E aí devemos nos perguntar: nós confiamos? Nós de fato temos fé? Ou diante do primeiro e pequenino obstáculo, nós resvalamos, nós nos revoltamos, nós nos desequilibramos de uma maneira muito intensa? Então, é uma pergunta que devemos nos fazer na noite de hoje. Ou seja, o que temos feito? Ter segurança em Deus não significa que a gente vai ficar parado esperando, mas significa que colocamos nas mãos do Pai tudo aquilo que não depende de nós. E mesmo aquilo que dependa, ou seja, aquilo que eu quero mudar em mim, uma situação em que eu precise perdoar, em que eu precise ser tolerante, em que tem que haver uma mudança no meu ser, mas que necessitamos da misericórdia e da ajuda divina. Então, segurança em Deus é isso, é realmente confiarmos. O capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar da máxima bem-aventurados os aflitos, de uma das bem-aventuranças. E há um item especial que trata sobre o bem e o mal sofrer. É fato, meus irmãos, que todos nós sofremos. Mas como estamos sofrendo? Quer dizer então que eu tenho que me alegrar no sofrimento, mas como me alegrar com aquele que me fere, com aquilo que me dói, com aquilo que me frustra? E é realmente nós sabermos que existe algo maior do que nós, que a nossa vida não é aqui, aqui é uma passagem, é uma escola. Mas o que fizermos aqui vai repercutir na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Quando desencarnarmos, quando deixarmos esse envoltório físico, nós voltaremos para o mundo espiritual, onde nos será questionado, primeiramente, pela nossa consciência, esta que tudo vê, que é o nosso árbitro interno. O que fizeste na tua caminhada? Diante das dores, te desesperaste ou aproveitaste para aprender, para melhorar, para crescer? É fato que nós sentimos tristeza, nós sentimos ainda no estágio evolutivo que estamos, muitas vezes até ficamos com raiva, ficamos às vezes até revoltados, mas é muito importante nós vigiarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nos momentos de dor, acreditando que Deus nos dará a segurança necessária para a gente seguir. É fato, irmãos, que quando nós estamos diante das provas, às vezes nós não temos força nem para uma prece. E é justamente nesse momento que pedimos a ajuda de Deus. Tem uma história que eu gosto muito, até se os irmãos virem, eu tenho um quadrinho aqui atrás de mim, aqui na minha sala. E o nome dessa, até um texto que está em inglês, o título em inglês é Footprints, mas que quer dizer pegadas. Em português, pegadas foi adaptado, né? Pegadas na areia. Conta a história de um homem que sonhou que estava caminhando com Jesus. E ele percebeu que nos momentos, viu todos os momentos da sua caminhada, desde quando ele nasceu, quando os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, ele aprendendo a ler, ele crescendo, enfim. E ele percebeu duas pegadas na areia nesses momentos. Porém, nos momentos mais duros da sua caminhada, ele percebeu que havia apenas um par de pés, um par de pegadas. E ele questionou Jesus, ele disse: Senhor, por que nos momentos mais difíceis, mais árduos, mais dolorosos da minha jornada, o Senhor não caminhou do meu lado? Por que o Senhor me deixou sozinho? E Jesus, na sua sabedoria, na sua mansuetude, disse: Filho, nos momentos mais difíceis da tua caminhada, eu, que sou teu irmão maior, eu, que sou governador do planeta Terra, estive sim ao teu lado. Nunca te abandonei porque tu me és muito precioso. Nos momentos árduos da tua jornada, eu te carreguei nos braços, por isso tu só vês um par de pegadas. Então, nós percebermos que Jesus, nosso irmão maior, nos ama infinitamente, sendo uma extensão do amor de Deus, nosso Pai, que olha por todos nós, que aí está, que é o Todo-Poderoso, o justo por natureza,
infinitamente bom e que sempre olha pelos seus filhos. Às vezes, diante da caminhada, nós nos perguntamos: Senhor, eu estou caminhando sozinha? Confesso aos irmãos, passar por alguns momentos da minha caminhada particular, em alguns momentos, se não fosse abençoada a doutrina espírita, a fé em Deus, estaríamos realmente numa situação penosa, de muita tristeza, porque quando vemos desencarnar os nossos amados, quando por alguma razão na vida, algo no nosso trabalho, na nossa vivência, um plano que nós tínhamos não dá certo, temos uma perda material ou uma perda de um trabalho que gostávamos, tudo isso nos é duro. Mas temos que ter a segurança de que Deus caminha conosco, de que Deus está com a gente. Tal como nessa passagem em que esse jovem disse para o Mestre Jesus: Mestre, onde tu estavas que eu caminhei sozinho? Nós nunca caminhamos sozinhos. E nesse item, Joana vai colocar para nós a importância, então, de termos segurança em Deus. E como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 18, bem e mal sofrer, devemos sofrer bem. Ou seja, sabendo primeiramente que nada nos ocorre por acaso, que por vezes, muitas vezes, nós mesmos pedimos para passar por determinadas provas e que Deus as ameniza, porque sabe que nós não aguentaríamos. Então é muito importante essa confiança, essa segurança. Um modelo irretocável a seguir é sempre Jesus diante da vida. O que é irretocável é perfeito. Na modesta região da Galileia, que padecia sob o guante de muitos preconceitos, os quais ainda existem hoje, Jesus optou pelos pobres e oprimidos. Elegeu os mais degradados a fim de os reabilitar e proporcionar-lhes os meios de sonhar e conseguir a felicidade que lhes era madrasta perversa. Incompreendido, ele descia aos abismos morais em que se compraziam e os erguia ao planalto da esperança, no qual fluíam paz. Então Jesus não julgou. Jesus não se furtou a dar a mão à mulher que estava numa vida destituída de retidão. Não negou a ida à casa de Zaqueu, que era um homem visto por muitos como um usurpador, um homem que fez fortuna fácil, e que na verdade tinha uma fé verdadeira e gostaria, e assim fez, de realmente servir a Deus. Sem qualquer receio, Jesus dedicou-se a atender a mulher aturdida, enredada em situações deploráveis, em que se encontrava sem receber a mínima consideração. E quantos de nós fazemos isso? De ajudar aqueles tão diferentes de nós, ou que nós julgamos ter uma vida inadequada? Quem de nós se dispõe a compreender? Quem de nós se dispõe a verdadeiramente amar? Adúltera ou obsidiada, dele recebeu a inefável ternura que a dignificou, demonstrou quanto era merecedora da oportunidade do soerguimento. Então, o quanto fazemos para erguer os outros? Primeiramente, nós temos segurança em Deus? Sabemos que nada ocorre por acaso e que nunca estamos desamparados? E segundo, o que temos feito para ajudar aqueles que sabem menos, aqueles que podem menos do que nós? Mas, apesar disso, não são menos, porque para Deus todos somos extremamente valiosos. Ele a socorreu por saber que ela era vítima das circunstâncias opressoras e do desprezo que experimentava. Então, perceber as dores que ocorrem na conduta e que se mascaram sobre uma conduta que muitas vezes nós consideramos errada. Se nós temos segurança em Deus, nós sabemos da importância de ajudar, nós sabemos da importância de compreender. Mas isso não significa, outro dia me peguei numa conversa, nos pegamos numa conversa em que alguém dizia assim, mas eu tenho que ser conivente com o erro dos outros. Não, irmãos, o amor é exigente. Então, não é ser conivente, mas é compreender, é entender porque as coisas para aquele irmão ocorreram dessa forma. Que aquele que não tem a segurança em Deus, por vezes vai sim resvalar
pelos caminhos escuros do crime, pela angústia, pela depressão, que é uma doença endêmica nos nossos tempos? Vai se deixar levar pelo materialismo, pelo imediatismo dessa vida? Então, se nós temos segurança, automaticamente nós temos fé. E aquele que tem fé busca melhorar-se todos os dias, porque sabe que vai ser a fé, vai ser a caridade que deporá a nosso favor quando voltarmos para a pátria espiritual. E aqui mesmo, nessa terra. Todo o bem que fizermos será nosso advogado em toda parte. Foi desse modo o libertador da escravidão feminina, isso num tempo em que as mulheres pouco podiam. Que soube corresponder ao seu afeto, porquanto algumas delas o acompanharam na via dolorosa, na cruz, e uma que fora vítima da perversidade da treva implacável e dele recebeu amparo, tornou-se portadora do mérito de anunciar-lhe a ressurreição. Maria Madalena. Ou seja, era uma mulher tida como uma mulher de uma vida e que, através do amor de Jesus, se transformou. Através da segurança em Deus, nosso Pai, se transformou. De saber que era amada, de saber que era apreciada, que era valiosa. E quando nós nos cientificamos disso e automaticamente passamos isso para os nossos filhos, para aqueles que trabalham conosco, outro dia, uma notícia nos deixou muito feliz de um jovem policial, mesmo do nosso município, que estava em folga, estava no momento de lazer, e ele, naquele momento, observou uma pessoa que iria tirar sua própria vida numa das pontes aqui da cidade. E ele, mesmo estando de folga, cumpriu seu dever não só como autoridade, mas como um cristão verdadeiro, de ir lá auxiliar a pessoa, né, que sofria, para que essa pessoa voltasse a si e soubesse do seu próprio valor. Voltasse então a ter segurança em Deus de que tudo iria melhorar, de que nenhuma prova é invencível, de que não há mal, como dizia minha avó, que para sempre dure. A partir de Jesus, a mulher começou a sair do cárcere dos preconceitos para alcançar na atualidade a governança de nações e povos. Então, nós mulheres, né, hoje, né, sob o gênero feminino, nós ganhamos projeção já com Jesus, que considerava a mulher um ser abençoado. Porque vi em nós, independente do gênero, que somos realmente irmãos e que cada um de nós tem o seu valor. Cada um de nós tem o inestimável bem dentro de si. Busca imitá-lo. Elege os abandonados, os tristes e sofridos, aqueles que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber amor e a luz da caridade. São nossos irmãos do carreiro da agonia, que desconhecem a aventura da dignidade e do respeito, extraviados do caminho redentor que proporciona a conquista da sabedoria. Amargurados, nunca experimentaram o prazer de receber afeição ou apoio. Normalmente açoitados pela ventania das incompreensões e empurrados para os pântanos do desespero em que se encontram. Então, o que temos feito para dar aos outros a segurança em Deus? O que, com a nossa segurança, com a nossa fé, com a nossa confiança no Pai e em Jesus, nosso mestre e amigo, temos feito para tornar menos penosa a jornada dos nossos irmãos? Permanece, portanto, na segurança em Deus e nele confia, deixando-te conduzir. Ou seja, faze aquilo que é a tua responsabilidade. Eu vou confiar em Deus, não vou mais trabalhar, porque Deus vai pôr comida na minha mesa. Irmãos, essa é uma visão, desculpem, ingênua. Ou seja, Deus nos dará meios, oportunidades, mas que nós devemos realmente abraçar. Sim, eu devo ir para o meu trabalho, porque eu sou importante. Sim, eu devo pagar minhas contas como cidadã,
meus impostos, devo sim exercer o direito e o dever do voto e cobrar dos representantes, porque enquanto estamos na Terra, devemos viver como os homens da Terra, não no sentido da materialidade, ou seja, de nos apegarmos irremediavelmente àquilo que vai passar, que são os títulos, os cargos, os bens materiais, mas agirmos em torno daquilo que nada vai nos tirar, que é o bem que nós fizermos e o conhecimento que nós adquirirmos. Ele sempre estará ao teu lado, mesmo quando não buscado. Ou seja, Deus está sempre conosco. Embora ignorado, ele é o hálito da vida, ele é o hálito da vida em tua vida. Então, Deus está conosco a todo momento. Lembro-me de uma turma, nós exercemos atividade como professora na educação superior, e eu sempre tinha uma turma que os alunos viajavam para chegar até a faculdade. E aí eu sempre dizia para eles, obrigada por estarem na aula e boa semana, que a aula era na segunda-feira, e vão com Deus. E um dia eu disse para eles assim, gente, boa viagem e boa semana. Aí o menino disse, professora, você não vai falar? Eu disse, o quê, querido? Que a gente vá com Deus, sabe? Vão com Deus. Não, porque parece que quando você diz isso, eu achei até assim singelo da parte dele. Quando você diz isso, a gente se sente seguro, porque o trecho é difícil até a nossa casa. Alguns lugares escuros, e aí, mas Deus está contigo, independente de eu dizer ou não. Ah, não, mas parece que fica mais forte. Então, lembremos também os nossos irmãos de que Deus está com eles, de que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Ele é tudo vê, é tudo sabe, sabendo que, e nós devemos saber que somos olhados com muito carinho por Deus. Ele a todo momento está do nosso lado. Portanto, no momento em que te encontres combalido, ou seja, se sentindo derrotado, sob os fórceps dos testemunhos, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção rumas no fatalismo da evolução. Ou seja, nós vamos chegar à perfeição, mas é nossa escolha. Se confiarmos, se tivermos no Pai a segurança adequada, chegaremos mais rápido. Se trabalharmos pela caridade, a que a fé nos convida, sim, chegaremos mais rapidamente a esse nosso inevitável destino. E tão bonito destino, né? Para isso fomos criados pelo Pai, que é todo perfeição. Então, que tenhamos segurança em Deus, que saibamos que mesmo diante, e sobretudo, lembrando das pegadas na areia, sobretudo nos momentos de maior angústia e de maior prova, Deus caminha ao nosso lado. E Deus está conosco, nos amparando. E temos em Jesus o exemplo que devemos seguir. O exemplo de conduta, o exemplo de prática do bem, de prática da caridade e de todas as virtudes do Espírito. Seria essa, irmãos, a exposição para a noite de hoje. Agradecemos o carinho de oferecer a nós o seu tempo, a sua atenção, e rogamos a Jesus e a Deus nosso Pai que ilumine a vossa semana. Muito obrigada, que assim seja.